Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo. Esse aqui é o ponto do contraponto, do ponto de tudo contra. Porque às vezes a gente rola uns assuntos que a gente não consegue desenvolver na conversa ou no grupo, né? Muitas vezes nos grupos a gente é removido. É piada interna para quem tava no grupo ontem. Mas, galera, vocês já perceberam que quando a gente tem uma coleção grande, quando a gente tem alguns números já que superam os 2, 3 dígitos de publicações, a gente começa a ter muitas histórias repetidas. E é inevitável, porque muitas publicações, principalmente desse tempo agora, sempre estão republicando alguma coisa. Eu estava olhando algumas coisas do Demolidor, né, que é um personagem que eu voltei, né, a pegar o material dele. E em algumas edições do Demolidor tem várias histórias repetidas. Questão da origem, a questão da morte do pai dele, questão do encontro dele com a Elektra, a morte da Elektra. Falar nisso, o Carlos, o colecionador por hobby, fez um vídeo ontem falando das novidades, das mais novidades que a Panini está fazendo para março. A Elektra Vive vai ser republicado, né? Valeu aí pro Carlos que trouxe essa notícia para nós. E, querendo ou não, é mais uma história que vai ser republicada e que talvez se torne uma repetida na coleção de muita gente. E eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo. Essa coleçãozinha aqui, ó, não sei se vocês lembram, talvez não seja da geração de muita gente aí, mas algumas pessoas assim mais antigas como eu vai lembrar. Essa coleçãozinha aqui do Homem-Aranha, ela saiu junto com os VHS. E a proposta dessa coleção é exatamente, cronologicamente, contar as primeiras histórias do Homem-Aranha. E quem é que não tem na sua coleção essa primeira história aqui, ó? Que é a primeira edição que saiu com a história do Homem-Aranha, né? A Amazing Fantasy número 15, que é a origem do Peter Parker. Na verdade, a origem do Homem-Aranha, né? O Peter Parker está aqui. Então aqui é preto e branco, mas conta toda a cronologia da história do Homem-Aranha. São 112 páginas, né, em PB. É uma coleção, acho que são de 11 ou 12 títulos, essa coleçãozinha de encadernado, bem bonitinha. Não sei nem, é da editora Abril. E esse encadernado aqui, querendo ou não, é um encadernado que traz as histórias do Homem-Aranha. E com certeza você que não tem esse, mas tem outros vários encadernados que repetem a mesma história na sua coleção. Então, no mínimo 30% da sua coleção é de edição repetida. E esse vídeo eu quero instigar você a ir na sua estante, a ir lá nas suas caixas, a ir lá no seu guarda-roupa, a ir lá onde você guarda suas revistas, fazer uma limpa e procurar para ver se eu tenho razão e em dizer que no mínimo 30% da sua coleção, que seja uma coleção grande, ou até hoje mesmo sendo uma coleção pequena, você tem histórias repetidas, porque é inevitável. A gente sempre vai cair no ano 1 do Batman, a gente sempre vai cair numa Homem de Aço do Super-Homem, a gente sempre vai cair numa fase dessa da Mulher Hulk, que saiu o ônibus, mas foi destrinchado em tantas edições em formatinho, como é que a gente chamava da Abril, que algumas histórias desse ônibus estão espalhadas em Super Aventuras Marvel, Grandes Aventuras Marvel. Então a gente tem sempre alguma coisa repetida. E isso não é ruim. Por quê? Porque é inevitável, igual o Thanos, é inevitável. Todo mundo que tem uma coleção de quadrinhos, seja Marvel, DC, Image, edições especiais, seja lá o que for, tem histórias repetidas. A não ser que você seja um cara que seleciona ao máximo que você pode para não ter essas histórias repetidas. Quando você pega alguma coisa que você viu que está repetida, você passa para frente outras coisas que você tinha. Mas uma das coisas que provam isso que eu estou dizendo são as coleções definitivas. Quem está fazendo a coleção definitiva do X-Men? Quem está fazendo a coleção definitiva do Homem-Aranha? E agora? Está no número 3, né, ainda. Mas quem está fazendo agora a definitiva do Demolidor vai ter histórias repetidas na sua coleção. Porque não dá para o cara fugir disso. Hugo, onde é que você quer chegar com isso? Onde eu quero chegar é que na nossa vida haverá repetições. Sendo nos quadrinhos ou sendo no dia a dia, nas amizades, nos relacionamentos, no trabalho, na faculdade. E essas repetições, às vezes, não são ruins, são para a gente fazer novas leituras e releituras daquilo que a gente já viveu ou na coleção já tem. Porque quem é que nunca
Quem é que não tem mais de uma versão da Morte do Super-Homem? Que tem aquela da Abril, que é a capa preta pequenininha, que tem aquela que é 3 edições maior, que depois saiu na edição da Eglomos, depois saiu pela Panini em 2, depois saiu o Ônibus. Então quase todo mundo tem, quem gosta do Superman, essas histórias da morte em várias versões. E quando você lê de outra forma, lê de outra forma, lê de outra forma. E por isso faz a gente tomar decisões diferentes na questão do dia a dia. Tanto na releitura dos quadrinhos, que faz a gente enxergar coisas que às vezes a gente não enxergou na outra leitura. Por exemplo, essa história aqui, do Homem-Aranha, que é a edição que eu estou aqui com ela na mão, tem naquela coleção clássica do Homem-Aranha que eu comecei a comprar, que são 11 edições, só que é colorida. E aqui eu percebo melhor a arte quando eu leio essa edição, que é preto e branco. Me chama mais atenção o traçado do desenho, sabe, o preto no branco, fica bem mais destacado para mim a arte do que propriamente o roteiro. Já naquela eu me divirto em relação às cores, sabe, me lembra muito desenho animado, e aí me chama mais a questão do heroísmo do Homem-Aranha. Olha aqui, umas artes legalzinhas aqui, ó. Ele no meio da fumaça e tal. Na colorida, às vezes, a gente perde essa percepção. Do mesmo jeito são nas nossas decisões em relação ao outro. Aconteceu algumas coisas de ontem para hoje e faz com que a gente reflita, repense. Então, quando algumas coisas se repetirem na nossa vida, seja na coleção ou no dia a dia, não adianta a gente parar e querer brigar e fazer confusão. É só deixar fluir e aproveitar a oportunidade de releitura daquilo que a gente está tendo a oportunidade de rever, seja em quadrinhos ou seja na vida. Agora o desafio é, vá lá na sua coleção, vá lá nas suas caixas, vá lá no seu guarda-roupa e olhe. Tire a dúvida. Você tem mais de 30% da sua coleção de histórias repetidas. Até o próximo vídeo.